FJ Carvalho, bem-vindo. Muito obrigada, Ana. Eu não te consigo ver, mas tenho a certeza que tu também estás muito bem. Olá, Virgínia, bem-vinda. Sona, faz-me aqui Olá. Olá, querida, eu não te estou a ver. Já entraste? Estás no Insta já? Sim. Então não te vejo online por lá. Deixa-me só. Ok. Nós Vamos ver. esperamos aqui um bocadinho. Boa noite, Virgínia. Aqui está, vamos lá pedir para fazer parte. Pedido. Exatamente. Ah, Sona, cá está. Cá está a nossa Sona para entrarmos. Muito bem. Já fiz o pedido. E eu já aceitei. Está um bocadinho lento. Ora, cá temos a Sona. Bem-vinda, Sona. Olá. Temos aqui muitas coisas. Está Temos tudo aqui bem? Tudo bem, querida. Espera aí que, pelos vistos, o som já está. Tá, vamos lá. Muito bem. Agora sim, estamos prontas. Bem-vindas. O que vocês acharam da primeira live? Quem é que quer partilhar aqui conosco? Está tudo tímido? Não, estão a escrever, estão a achar-me coisas tu estás muito boa? fantásticas. Eu estou, e tu, querida? Como é que tu estás? Estou ótima. Como é que foi o teu dia? Correu bem? Foi ótimo, foi um dia cheio de calor. Foi exaustivo e tive que ir à rua hoje fazer várias coisas e foi mesmo exaustivo. Uma pessoa estava. Era assim, é quase abrimos a porta e vem assim de calor. Os dias tropicais, quentíssimos. Muito quentes, muito. Então. Bem, enquanto as pessoas respondem, se calhar vamos introduzindo, porque o Instagram tem aquela questão dos 60 minutos. Exatamente. E os nossos temas são sempre muito floridos e frutíferos, sempre cheio de muito assunto. Podemos ir preparando e ir falando com as pessoas. Muito bem, muito bem. O que é que te parece? Sona, ótimo, perfeito. Queres começar? Querida, tu estás com a imagem aqui no telemóvel muito desfocada. Mas isso é que eu também estou a ver. Deixa-me lá ver isto. Olá, João, bem-vindo. Este é um tema fantástico. Diz o João, é isso? Não, eu estou a referir isto porque nós associamos muito esta questão da imagem pessoal só às mulheres, mas não é. Temos um João. Temos um homem. Sim. Muito bom, muito bom, muito bom. Deixa-me só tentar ver a minha imagem. Olha lá, querida. Muito melhor, muito melhor. Boa noite. Nada que... Boa! Já estamos. Perfeito. Muito bem. João, então, seja Sona, muito bem-vindo, homens e mulheres, todos muito bem-vindos. Sona, queres começar? Podes começar, minha querida, és anfitriã, podes começar. Eu penso que se calhar devíamos fazer uma breve apresentação novamente de nós, porque podemos ter aqui pessoas que não estavam da primeira vez, por isso passo a palavra a Andreia Braga, minha coach favorita. Obrigada, Sona. Bem-vinda, Diana. Então, eu sou a Andreia Braga, sou coach, faço programação neurolinguística também e sou especialista em hipnoterapia. Tudo isto é uma ferramentas, digamos assim, do desenvolvimento pessoal e numa live surgiu aqui um pedido para nós fazermos um tema de imagem pessoal e comportamento, não é? Porque no fundo abrange tudo. Nós já fizemos uma parte, certo, Sona? Certo. Quem não viu, já referimos coisas bastante importantes e pertinentes que vão também muitas vezes àquilo que nós pensamos sobre a imagem e estamos então na segunda parte, também temos aqui um tema, no fundo é a continuação, mas
vários outros temas que não tivemos a oportunidade de falar numa hora, mas fantásticos, não é, Sona? Claro, claro, sim. Esperemos que sejam úteis, acima de tudo, passar o conhecimento que temos sobre os assuntos para ajudar as pessoas a direcionar e a fazer o melhor alinhamento da sua imagem, da sua essência, porque só assim realmente é que faz sentido e que podemos tirar o maior potencial da nossa imagem pessoal exterior e depois da nossa forma de estar, que é a nossa essência, onde tu dominas melhor que ninguém. O meu nome é Sona Fati, sou consultora de imagem, sou formadora na área de técnicas de comunicação e atendimento ao público e aceitei este desafio de bom grado com a Andreia para partilharmos aqui e doar o nosso saber para vós, de forma a ajudar-vos a desmistificar por um lado e por outro lado também ajudar-vos a potenciar e empoderar a vossa imagem, porque acreditamos que não é só a parte exterior, que é a parte que eu trabalho, é também a parte interior, que é a parte que a Andreia trabalha. Ambas precisam de estar alinhadas e a construção de uma imagem credível, empoderada, uma imagem de marca, necessita obrigatoriamente de ser trabalhada nestas duas vertentes. Portanto, aproveitem, partilhem com os vossos amigos de quem tem interesse e gosta destes temas para nos acompanhar por cá, para virem aprender aquilo que temos para partilhar convosco e também ouvir o que têm para dizer. Bastante. Muito bem. Sona, vamos fazer um breve resumozinho Pode do ser, que André, falamos. Podes fazer, sim. Ok. Então, para enquadrar, não é? Depois quem quiser ver isto mais desenvolvido pode sempre ir aqui ao Instagram da Sona Fati ou ao meu, Sona Fati Imagem e Comunicação, certo? Sim. E está aqui em cima. E o meu, intuitivamente, Andreia Braga. Aqui vão ver o tema mais aprofundado. Então, resumidamente, nós falámos no fundo o que é a imagem muitas vezes está associada só à roupa, mas vai além disso. É o comportamento, é a higiene, é a ética, não é? É aquela linguagem não verbal que nos diz muita coisa. Vamos imaginar, eu estou aqui a falar, mas estou assim com uma cara muito triste e muito chateada. Claramente eu estou a demonstrar algo, até posso estar muito bem vestida, não é? Mas estou aqui a demonstrar que isto está a ser um tédio, por exemplo, não é? Não é esse o objetivo. Portanto, a imagem pessoal vai além da roupa. O que vestimos pode alterar o nosso estado emocional, isso é fantástico, nós também falámos e desenvolvemos bem esta parte. Falámos também que a imagem pessoal não tem um peso sozinha, não é? Ela tem que estar aliada à nossa essência ou à nossa identidade, àquilo com a qual eu me identifico agora. E falámos que a imagem pessoal pode ser usada, digamos, a nosso favor, porque é uma forma de comunicação para com o outro. E vamos desenvolver ainda mais esta parte aqui. E confiança. Boa, Sona, estás muito mais clara assim, fantástico. Estava muito escuro. Agora estás tramada, estás feita. Já te mataste. Muito bom. Oh, querida, estavas com a luz muito escura. Eu estava-me a referir à luz. Muito bom, gostei. André, eu compreendi. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, bem, mas esta já ficou marcada para o resto da live. No bom sentido. Então, falamos também que confiança é diferente de vaidade e muitas vezes nós temos tendência a julgar, faz parte do ser humano, não é? Porque acha que se a pessoa estiver muitas vezes bem vestida, é uma pessoa vaidosa, que nem sempre é uma conotação negativa, atenção, mas muitas vezes a pessoa tem confiança, é assim, e gosta de mostrar essa confiança e está de encontro à essência dela, isso é fantástico, não é? Bem-vinda, Susana, bem-vinda, Sónia. Imagem pessoal é uma extensão, ou deve ser uma extensão daquilo que nós somos, não é? Quanto mais nos conhecemos, mais nós podemos demonstrar isso ao outro. Portanto, aquilo que depois o outro interpreta face à forma como nós nos
comportamos, à forma como nós nos vestimos, vai muito de encontro àquilo que eu já sou. E quanto mais alinhada eu estou comigo, mais eu consigo evidenciar e ser autêntica. E isto é fantástico, não é, Sona? Exatamente, é por aí. E daí nós termos pegado, entretanto, para dar sequência a tudo que falamos, à questão do primeiro impacto. Muito bem. Verdade? Porque... O que é que, da tua experiência, o que é que sentes que é para ti o primeiro impacto? Fala-me. O primeiro impacto é a percepção que deixamos nos outros. É logo, porque, como eu disse na nossa última conversa, nós somos vistos antes de falarmos. É a percepção que deixamos nos outros que, embora seja suscetível de ser mudada, muitas vezes não é fácil, porque depende do contexto em que nós deixamos essa percepção. Por isso é muito importante a gestão da primeira vez, em termos de imagem. É importantíssima. Porém, eu também não concordo com o fator a primeira imagem que conta mais do que tudo. Tudo bem que ela tem impacto, mas há que dar uma segunda oportunidade às pessoas. Mas ao longo da conversa vemos depois desenvolver essa parte. Mas respondendo diretamente ao que me perguntaste, a minha percepção, a minha experiência como consultora de imagem, e até qualquer um de nós, mesmo eu não sendo consultora de imagem, como uma pessoa comum, a primeira impressão, o primeiro impacto é que tenho com a imagem de uma determinada pessoa, de alguém com a minha imagem. E essa percepção podem ser múltiplas situações, porque tudo depende do contexto em que acontece. Pode ser em termos de elogio, pode ser em termos de grande desmazelo, pode ser em termos de crítica, pode ser em termos de uma série de conotação que essa percepção pode criar. E podem ser favoráveis ou negativas. Tudo depende do contexto. É mesmo isso que eu quero agora também desenvolver um bocadinho mais na mente humana, mas vou interromper os segundos. Bem-vinda, Thaís! Nós já temos o Brasil connosco, Sona. Bem-vinda, querida! Boa. O Brasil é muito forte nesses temas. E o Brasil é mestre. Porquê? Exatamente. E eu pergunto, André, tu estás a ver corações? Não, querida, não estou. Da última vez nós tínhamos corações com glitter, lembras-te? Já apareceu um. Andréia, obrigada. Então, eu agora queria falar sobre a primeira impressão. No fundo, o que é que acontece? Nós temos a tendência a achar que nós não somos a nossa primeira impressão, ou até podemos ser, não é? Aquilo que a Sona disse há pouco vai muito de encontro àquilo que muitas vezes nós julgamos inicialmente face àquilo que às vezes nos surpreende, quer de uma forma positiva, quer de uma forma negativa, quando nós damos continuidade à conversa com aquela pessoa, ao conhecimento e aprofundarmos. Isso é algo que eu gostava de deixar aqui ciente, porque, sem dúvida, uma coisa não implica a outra. Mas então, a primeira imagem conta, e isto é essencial. Vamos imaginar que eu quero ir para uma entrevista, não é? Eu quero ir para uma entrevista e eu quero transmitir uma conotação de seriedade, porque vamos imaginar que o meu trabalho, eu gostava de me identificar com aquilo e até de confiança. A primeira imagem, visto que muitas vezes as entrevistas que nós temos hoje em dia são de 15 minutos, é muito importante que, efetivamente, nós consigamos transmitir a imagem daquilo que nós somos face àquilo que nós pretendemos transmitir naquele trabalho, por exemplo, não é? Então, é um julgamento ou um pré-julgamento, e esta palavra é forte, mas no fundo é um pré-julgamento inconsciente, ou seja, a nossa mente pensa por arquétipos ou associações. Se efetivamente eu vos disser o que é que significa para vocês branco, até vou fazer a pergunta e depois vamos ver lá atrás. O que é que vocês imaginarem algo branco para vocês, o que é que vos transmite? Pode ser?
Partilhem aqui connosco. A cor branca. A cor branca. A cor branca. Ok? Ai, esperem lá que eu ia aqui cancelando isto. Pronto. Então, essa primeira impressão que me deixa marca demora no mínimo 10 segundos. Alguns autores dizem que vai até 30 segundos. Muitas vezes em 10 segundos a pessoa só se está a aproximar. Nós ainda nem sequer falamos. E isto é fantástico, ok? Pessoal, o que é que significa para vocês branco? Partilhem lá aqui connosco para nós fazermos aqui uma partilha de grupo entre todos. Quando vocês pensam na palavra branco, qual é a primeira imagem que vem à mente? Pode ser? Combinado? Então, estes 10 segundos são muito importantes porque pode fazer com que eu me aproxime daquela pessoa ou me afaste da pessoa. Não quer dizer, porquê? Porque nós fazemos associações, nós temos tendência a aproximarmos daquela pessoa com o qual nos identificamos. Vamos então, imaginar... Já, não te percas no teu raciocínio. Pureza, paz, já estão aqui a dar... Pureza, paz, ok. Nós só estamos a falar de uma cor. Então agora nós vamos imaginar que eu levo tecidos grossos, que para mim pode significar seriedade. A Catarina também partilhou pureza. Boa, é mesmo isto. Eu falei na cor branca, porque a cor branca é efetivamente limpo, exatamente, é efetivamente uma cor neutra, mas para mim tem um impacto imediato que tem diferente para cada um de nós, como estamos a ver aqui. E isto é uma associação mental que eu faço a um conjunto de coisas que eu visualizo. Então, sempre que nós conhecemos alguém, nós tiramos uma interpretação daquela pessoa. Vamos imaginar que ela ia para o trabalho e eu conheci aquela pessoa em 5 minutos, que por acaso até era conhecida de um amigo meu, e em 5 minutos a pessoa ia com muita pressa e eu fiquei... A primeira interpretação que eu tinha dela é que aquela pessoa é uma pessoa que, sei lá, é muito acelerada ou qualquer coisa do género. Mas também diz-me uma coisa, pode haver a possibilidade de não ter tido tempo de ter impressão? Em 10 segundos nós tiramos uma impressão. Podemos... Alguma dizer... Tira-se. Eu posso não pensar nela, porque isto é um processo inconsciente. Okay. Isto é um processo inconsciente. Não quer dizer que eu olho para aquela pessoa está acelerada. Não quer dizer que eu julgue a pessoa e diga que é uma pessoa acelerada. Porque aliás, em termos de imagem, nessa situação, pode não se tirar. Em termos de imagem, nessa situação, no exemplo concreto que deste, pode não se tirar, porque não houve tempo para fazer mentalmente a conjugação de todo o coordenado que a pessoa traz. A nível da cor da roupa, o sapato, o cabelo, a maquilhagem, os acessórios, por aí fora. Entende? Querida, isso é um processo muito interessante, mas então é assim, a nossa mente processa imagens 60.000 vezes mais rápido do que um texto. Do que um texto. E isto é uma coisa muito simples. Eu no outro dia fiz um teste e coloquei com uma maçã. E às vezes faço isso também nas minhas formações. Se eu te perguntar, pensa numa maçã e tu focares essa maçã, de que cor é a maçã? Façam todos. Tendo em conta que a maçã maioritariamente é vermelha, eu ia em vermelha. Mas em conjunto de imagem, a pessoa pode não chegar lá, porque normalmente a resposta que me dão é não tive tempo para verificar, para ver como deve ser. Nesse cenário do rápido. Certo, entende? É uma coisa rápida. E passar e... Se eu pedir para... Olha, verde, a Sónia falou em verde, a Diana falou em vermelha. Se eu fechar os olhos e me concentrar, nós estamos aqui numa conversa, se calhar não tiveste tempo para perceber qual foi a imagem projetada, não é? Ou seja, se eu te pedir para fechar os olhos e te perguntar, pensa numa maçã, tu vais associar uma cor. E quando nós associamos uma cor, nós começamos a perceber que há uma imagem associada, porque eu só disse maçã. É só para que nós possamos entender. Ou seja, sempre que nós olhamos para algo, mesmo que seja por 10 segundos, seja o que for, nós temos uma associação imediata. A tendência que nós temos de dizer é gosto ou não gosto. Esta é a única resolução que o consciente faz, porque ele toma decisões.
Isso é no consciente. No inconsciente está a projeção de tudo. Eu não sei se foi na última live ou se foi noutra live que eu fiz, em que eu falei, quando nós vamos comprar um carro, nós tomamos e fazemos um test drive daquele carro. Uhum. Nós vamos tomar decisões conscientemente, quer compremos ou não compremos o carro, dependendo do valor, dependendo de cores, dependendo de N coisas, mas o processo da experiência já nos marcou da experiência, que é o test drive, né? Já nos marcou inconscientemente. Mas aí porque houve algum tempo para processar aquilo, não é? Sim, mas isso acontece em 10 segundos. Isto é este teste que nós estamos aqui, ou isto que nós estamos aqui a dizer, é baseado em estudos. Eles fizeram um estudo, por exemplo, há vários estudos sobre isto, mas eu foquei aqui nós falamos muito disto em coach, e eu estou a trazê-lo para a imagem pessoal, porque é importante esta conotação da primeira impressão. Em que, nesse estudo, juntaram várias pessoas que nunca se conheceram, tiveram 5 minutos para falar e depois perguntaram a todas, as perguntas eram as mesmas que elas tinham que fazer, cada uma dava a resposta individual. Depois perguntaram a todas essas pessoas o que é que tinham achado. 55% das pessoas focaram-se na aparência. Sim, mas exato, isso é mesmo, em termos de aparência, mais 50%, em termos do primeiro impacto da primeira imagem, mais 50%, está mais do que comprovado que é a imagem, é o impacto da imagem. Vale o que vale, pode não ser justo, mas efetivamente, sim, porque depois se eu for emitir uma opinião pessoal sobre isso, pode não ser justo, porque muitas vezes as pessoas são... Como eu disse há pouco, essa avaliação pode ser o positivo ou pode ser o negativo, e tanta percentagem concentrada na parte visual só, enfim, o exemplo em termos de entrevista que deste pode ser prejudicial para a pessoa. Mas o que é que os estudos em termos da consultoria de imagem indica? Que temos de dar importância à nossa aparência exterior. Não há outra forma. Não há outra sem forma. Sem dúvida nenhuma. Aliás, de bater de frente, de dizer que é fútil, que é superficial. Não há como. Estamos socialmente construídos assim, e essa parte tu podes desenvolver melhor do que eu, entrando na parte mental do coach. Porque... Tu disseste, e muito bem, que mais 50% das pessoas olham para a imagem. Então, mais 50% da população mundial tem uma coisa que se chama representação interna visual. Depois temos o auditivo e depois temos o sinestésico. Portanto, 50% da população mundial visualiza imagens em primeiro lugar e dá mais importância a isso do que aquilo que ouviu. André, assim, não te esqueças, deixa-me só dizer aqui ao Pedro Faladaço, que é também do Brasil. O Pedro é técnico de comunicação também, e ele é do Brasil, também juntou-se aqui a nós. Portanto, o assunto está a ficar internacional. Contudo, eu não vejo corações, não percebo o porquê. Adoro. Exatamente, quer queiramos, quer não, o hábito faz o mundo. É bem verdade. Ou seja, nós estamos programados desta forma. E para explicarmos isto, nós tínhamos que ir aos tempos primitivos. Sim, mas aqui também o objetivo é tentarmos colocar de forma mais sucinta e até de ajudarmos as pessoas, porque muitas vezes, na primeira live, eu toquei no ponto da parte da consultoria, da ausência de alinhamento entre aquilo que a pessoa define que é o seu estilo e depois aquilo que efetivamente, visualmente, a pessoa mostra. E essa diferença acontece pela não ligação do exterior com o interior. E daí nós estamos a fazer isto para ajudar as pessoas de que ambos os pontos precisam de ser trabalhados de forma equilibrada. Claro, pode haver um dia em que um esteja acima do outro, mas, no ponto geral, necessitam realmente serem trabalhados. E aqui o ponto da primeira impressão é fundamental. É fundamental.
em várias áreas. E principalmente, eu digo principalmente porque nós temos várias componentes. Eu em casa, às vezes não, em casa normalmente ando sempre com uma t-shirt, quando vou, sei lá, a um concerto vou com uma roupa, quando vou para aqui, ou agora estou aqui, estou com uma roupa, se for fazer uma formação estou com outra roupa, mas normalmente há aquilo que vocês, consultores de imagem, dizem, ligações, não é? Eu até posso ir para um concerto mais de ténis, calças de ganga, mas eu levo sempre aquilo, uma questão mais clássica, ou uns brincos mais românticos, como tu disseste, que eventualmente eu me caracterizava, certo? Sim, o que tu queres dizer é, dentro do estilo da pessoa, dentro daquilo que é o estilo que é a extensão da sua essência, da sua forma de estar, da sua personalidade, do seu eu, a pessoa tem um estilo definido. Quando vai variando de ambientes, o que faz é ajustar as peças aos ambientes, as peças, o seu comportamento e outros fatores, porém não sai daquilo que a pessoa é. E eu escrevi um artigo sobre isso para o jornal É Agora, em que eu dou o exemplo do Mark Zuckerberg. E rapidamente passo-vos o exemplo, exatamente. Toda a gente está recordada que em tempos o Facebook esteve metido numa polémica relativamente à questão da manipulação ou não de dados por causa das eleições norte-americanas, aquela confusão por aí fora. E na altura o Zuckerberg foi chamado ao Parlamento norte-americano e nós todos estamos habituados, toda a gente fala a imagem de marca do Mark Zuckerberg, que são as suas t-shirts, sweats, cinzas, azuis escuras, cores primárias e básicas. Muito desportivo, não é, Sona? Nesse dia que ele sempre muito desportivo, mas peças com boa qualidade, do tamanho dele, com bom corte. Que transmite tudo já sempre muito impecável. Uma questão de confiança, certo, Sona? De confiança, credibilidade, bom gosto, cuidado pessoal também. Certo. Afinal, ele é dono. Cuidado pessoal, exatamente. Não faz mal, quando foi para o Parlamento norte-americano a dar as explicações de tudo o que estava envolto à empresa da qual ele é dono, ele foi de fato e gravata. Ele poderia ir àquilo que é a imagem dele, mas não foi. Foi de fato e gravata. Portanto, essa mensagem tem 1001 interpretações, mas passo-vos as duas essenciais. A primeira é que ele respeita o espaço para o qual vai. Ele toma o assunto como sério. A segunda é que ele sai da imagem do jovem irreverente, do jovem empreendedor, altamente inspirador, seguido, para um homem de negócios. E, no entanto, não deixou de ter a sua forma prática, porque, entretanto, escolheu uma cor muito leve quando foi fazer esse trabalho. E essa transição, as transições não são o abandono daquilo que nós somos. Muitas vezes há esse equívoco. As transições são exigências dos espaços, dos locais, dos momentos e dos assuntos, e com ela levamos a nossa essência. Apenas adaptamos. Porque não existem só blazers, que é do campo clássico e formal. Nem existem só t-shirts, que é do campo informal e mais descontraído. Existem mais coisas que podem viajar entre as várias áreas, os vários campos, os vários momentos. Tudo depende de que nós façamos uso para encaixarmos dos momentos em que vamos. Sob pena de sofrermos o tal desconforto que eu falei na primeira live, que muitas vezes não é o primeiro impacto que causamos nos outros, mas porque nós próprios olhamos à nossa volta e verificamos que não estamos enquadrados. Exatamente. Nós próprios muitas vezes fazemos essa triagem. E vem o desconforto, o desconforto de estarmos a ser desapropriados e de alguma forma do julgamento do outro, não é? Eu estou aqui um bocadinho desenquadrado, então é porque o outro de alguma forma está a julgar. Até pode não estar, pode não estar. Até pode não estar, mesmo, André. Até pode não estar. Mas nós estamos desenquadrados e o primeiro impacto é em nós aí, não é? E isso é muito importante. Isso é muito importante. Diz isto. Eu queria só acrescentar que o facto de nós podermos trabalhar, inclusive o nosso interior, não é tudo,
não é tudo, mas a própria imagem pessoal, assim como o exercício físico, podem ajudar-nos a trabalhar portanto, como ferramentas para a nossa autoestima. E isso é muito importante. Utilizarmos... Ias dizer alguma coisa e eu interromper-me. Portanto, no fundo, utilizarmos aquilo que nós precisamos muitas vezes trabalhar interiormente através do conhecimento de outras ferramentas. Se eu tiver uma autoestima muito, muito baixa, porque não gosto do meu corpo, e se eventualmente eu for fazer exercício físico, a minha autoestima começa a mudar. E se eu começar a vestir uma roupa, a minha autoestima começa a mudar, certo? E portanto, também são ferramentas, diz, querida. Sim, então não faz mal, eu falo muito. Também eu. Mas temos muito assunto. Temos que ter um programa de televisão, se calhar. O que é que te parece? É para quando? Vamos tratar disso. TVI, SIC, RTP 1, 2, temos de ver isso. Mas dizendo a tua questão não, aquilo, em complemento àquilo que tu estavas a dizer. Um dos conselhos que eu dou sempre, que eu escrevo, e não me canso de repetir isso nas minhas redes, em tudo que eu escrevo sobre imagem, a imagem, como tínhamos dito, é um processo. Ela não termina no momento. Isso é styling, são duas coisas completamente diferentes. Eu vou fazer alguma coisa, peço que me façam styling, tratam da minha imagem naquele dia. No dia a seguir eu já desci para o meu calçado raso. Não é isso. A imagem é um processo para a vida, para quem tem interesse em manter uma imagem consistente, coerente, cuidada, ao longo do seu projeto de vida, seja profissional, seja aquilo que for. O que eu digo sempre é, quando pensamos nesse processo, nós temos que pensar na construção da imagem. E essa construção deve englobar 3 pilares fundamentais, que é o nosso exterior, a nossa aparência, a forma como nos comportamos, seja em que situação for. Agora, a questão das redes sociais está em voga, está num boom importantíssimo, e agora estamos de férias, portanto, a imagem não vai de férias, como eu costumo dizer. Eu não sou advogado, a imagem não vai de férias, não pode. Nós podemos estar de férias e manter a nossa imagem, eu acho que a questão está aí, não é? Exatamente, certo? A imagem não vai de férias, e quando eu digo não vai de férias, é na componente do comportamento. Eu trabalho como juíza, vou de férias para as Maldivas, agora não podemos, mas vamos para o nosso Algarve ou para o nosso Alentejo, cá em Portugal, e coloco, sei lá, uma roupa menos apropriada àquilo que eu posso me vir a sentir desconfortável com a minha profissão como juíza. Portanto, é nesse tipo de comportamentos que eu digo, a imagem não vai de férias. Porque as férias normalmente são aquele momento apelativo em que estamos descontraídos e podemos nos esquecer qual é a nossa profissão, qual é o nosso papel em termos sociais. Há áreas profissionais que não despem a sua imagem jamais em tempo algum. Só quando vão para a reforma. E mesmo assim, sabe-se lá Deus. E em terceiro ponto, a aparência, o comportamento e a forma como comunicamos com os outros, são estas 3 ferramentas em termos de consultoria de imagem que eu digo sempre às pessoas. Quem tem interesse em começar uma construção benéfica da sua imagem deve ter em conta. E depois aí naturalmente estará o fator eu, que é aquilo que é a tua parte. Sónia, eu ia um bocadinho mais longe, porque mesmo que eu vá de férias, e agora não tenho que andar com formalidades, é uma realidade, eu se calhar vou levar um bocadinho de mim para os calções que eu vou vestir para ir para a praia. Se tu estiveres alinhada o teu exterior e o interior, tu saberes aquilo que é o teu estilo, teres consciência de ti, desculpa entrar um bocado na tua área, mas tu teres consciência de ti. Eu, como consultora de imagem, eu tenho que ter sempre consciência de mim, porque, à partida, o que estão à espera de ti como coach é o mesmo, se calhar, ou um bocado mais ou menos, estão à espera de mim como consultora de imagem. Estranho seria se eu não tivesse consciência disso. A pessoa tendo essa consciência nunca deixa um bocado de si fora daquilo que é o seu estilo de vida, na minha opinião. Exatamente. Eu acho que uma parte, lá está, quando a autoestima está no sítio certo, não é? Quando nós realmente reconhecemos um pouco aquilo que nós somos, eu vou comprar algo, nem que seja para ir de férias, e se calhar vou comprar uma t-shirt com um pormenor que eu acho muita piada e porquê? Porque se identifica comigo, e é por isso que há pessoas que, se for preciso, estão de férias e vestem
Eu vou dizer Rosa Choque, não é nada contra, mas, por exemplo, eu já não me identifico tanto, ou assim muitos brilhantes. Nada contra, é a minha forma de interpretar. E, portanto, eu posso comprar algo para ir de férias, quando eu lá vou e sei mais ou menos o que é que eu gosto. Eu posso não saber, é que isso que eu gosto está identificado, ou são características daquilo que eu também sou. Uhum. Eu acho que a componente principal está aqui. É aquilo que eu gosto, pode ser diferente de ti, claro, pode ser diferente de todas as pessoas que estão aqui a assistir à live, mas eu vou comprar algo direcionado àquilo que eu gosto e aquilo que eu já estou a comprar já são características daquilo que eu sou. E no fundo isto é tudo autoconhecimento, não é? Quem é que eu sou? É tudo autoconhecimento. E depois há o fator também, para além do que eu gosto, isso pode parecer estranho, mas há pessoas que não sabem o que é que gostam. Pois, em termos visuais, em termos de roupa. Isto porquê, André? É estranho, mas não temos que... Pode parecer estranho para as outras pessoas, para mim, como consultora de imagem, naturalmente não é. Porquê? Porque a oferta é muita. As dicas são mais do que muitas. Os conselhos, os truques são muitos, são infinitos. E há toda uma primeira etapa que nós temos de fazer, nomeadamente a tal confiança que tu falaste. E essa confiança também depende, porque uma questão é a pessoa ser confiante em termos de personalidade, não se deixar afetar por opinião alheia. Outra coisa é depois eu estar em frente ao espelho e não ser confiante com o meu corpo. Porque o que nós vestimos aqui é o nosso corpo. Portanto, há aqui toda uma série de bases que necessitam ser trabalhados, o conhecimento do nosso tipo de corpo, o biotipo, a aceitação de partes que não podem ser mudadas, a aceitação do que é possível mudar e tomarmos o compromisso, iniciarmos a mudança. Enquanto todo esse processo decorre, entra a parte do autoconhecimento, de identificarmos o que é que gostamos. Eu dou-te um exemplo, por exemplo. Há mulheres que definitivamente sabem que não gostam de calças nem de saias, não gostam de vestidos nem de saias. Para elas é só calças. Está ótimo, está maravilhoso. O importante é identificar o que é que a pessoa gosta. É importante fazer a triagem. Há pessoas, há homens, por exemplo, não gostam de gravata. Há homens, principalmente desta nova geração, a elegância para eles não passa pela gravata. Ótimo, tudo maravilhoso. Conseguem ficar elegantes sem a gravata. Agora, o caos acontece e começa a baralhação toda e depois que leva à desmotivação e à baixa autoestima, em termos do exterior, quando a pessoa não consegue, nessa panóplia de coisas que existem, identificar o que é que gosta, o que é que não gosta. E daí ser algo constante, não é? Do autoconhecimento. Querida, existe muita gente com uma autoestima muito em baixo e até com o tipo de personalidade, com um tipo de personalidade que se chama, tem muito a ver com o prestativo, não é? Eu sinto que o meu papel aqui, eu vou resumir isto ou generalizar, o meu papel aqui é ajudarmos as pessoas, a intenção desta live também é essa. E a verdade, olá André, e a verdade é que muitas vezes o que acontece aqui é esta pessoa está sempre disposta, adaptável, flexível e não tem uma limitação. Se eu perguntar a esta pessoa quais são as qualidades, ela, por exemplo, não sabe dizer. E eu sei que já é um fator muito mais... Regra geral, se eu perguntar quais são as qualidades, nós já temos mais dificuldade em reconhecer do que propriamente quais são os meus pontos negativos. Mas esta pessoa não reconhece nenhuma qualidade, esta pessoa não sabe se gosta mais de japonês, se gosta de, sei lá, tofu. Para ela, desde que o outro goste, para ela está tudo bem. E aqui é muito difícil nós começarmos uma transformação pelo exterior. Eu não sei se já tiveste a possibilidade, se já apanhaste alguém desta forma, porque aqui tem que haver mesmo um trabalho interno primeiro,
de reconhecimento, de mudança de crenças, que é aqui aquilo que nós vamos pensar. O que é que são crenças? Crenças é aquilo que eu vim criando à medida do meu crescimento, do meu desenvolvimento, com base na minha família, com base nas pessoas ao meu redor, e fui criando algumas crenças. Crenças podem ser positivas ou menos limitantes, não é? Limitantes? Limitantes. Se efetivamente eu acredito que eu não sou uma pessoa minimamente interessante, porque lá atrás o meu pai, a minha mãe, sempre me disse que eu não era boa o suficiente. Olha para isso, tu nunca aprendes nada. Olha para isso, és gorda ou és magra. Epá, são formas que muitas vezes as pessoas não fazem. Cada pai, cada mãe faz o melhor que pôde, ou que se calhar também lhe ensinaram, não é? E a pessoa cresce com uma crença de que eu não sou suficientemente interessante, portanto, a imagem nem sequer entra no meu caminho. Então, o que é isto? Se eu não acredito em mim, não é? Eu até posso vestir algo que eu gosto, certo? E identificar-me naquele dia, sentir-me fantástica, mas no outro dia já nem sequer sou merecedora de vestir outra vez aquilo, porque eu não sou interessante. Isso é para ti, Sona. Isso é para outras pessoas que eventualmente têm confiança. Eu não. E isto é um trabalho que deve muitas vezes começar em ressignificar, porque não há ninguém neste mundo que não mereça aquilo que deseja, seja o que for. Mas aí deixa-me só fazer-te um contraponto. Aí a consultoria de imagem vai um bocado em contramão daquilo que é a parte do coach, se assim quiseres, que é no sentido, numa situação dessas, a pessoa é trabalhada em termos do exterior. Ou seja, aí a consultoria de imagem entra em alinhamento, a consultoria de imagem entra em qualquer forma sempre em alinhamento com a pessoa. Claro que tudo depende. Se for uma pessoa confiante, seja homem ou mulher, é mais fácil fazer essa mudança brusca, no sentido de a pessoa não gostava do vermelho, entretanto, a pessoa não gostava do vermelho, vestia o vermelho, mas o vermelho não, ou seja, a pessoa gostava do vermelho, melhor dizendo, vestia o vermelho, porém, na análise cromática, o que é análise cromática? Em consultoria de imagem, são as cores que vão de encontro à tonalidade, harmonizam a tonalidade de cada pele. Resumidamente, é isto. A pessoa adorava a cor vermelha, porém, da sua cartela de cores, o vermelho não faz parte. Não é o vermelho que lhe favorece. Sendo uma pessoa confiante, é possível fazer essa mudança brusca, mostrar-lhe aquilo que são as cores que lhe favorecem, tendo em conta a sua tonalidade de pele, porque é o fator principal, consegue-se fazer isso. Mas se for uma pessoa que já não tem tanta confiança assim, que tem essas crenças que acabaste de escrever ou outras tantas, essa pessoa já temos que trabalhar com ela em linha daquilo que ela já estava habituada. E aos poucos ir fazendo a alteração, ir-lhe mostrando sempre na componente exterior. Porque lá está, o consultor de imagem não... Ele acaba por influenciar a componente interior e essa influência acontece muito mais para as pessoas que são conscientes de si fortes. Quando eu te falei do teu estilo, tu, que és já desperta e muito consciente de ti, começaste ali a fazer associações, certo? Exatamente. Falar o estilo a uma pessoa que está habituada a uma determinada coisa ou que lhe foi incutida uma determinada crença, dizer-lhe qual é o seu estilo, que muitas vezes pode ir de desencontro àquilo que ela está habituada e que tomou sempre como crença, para essa pessoa não há uma autoanálise logo no imediato. É uma autocrítica de si. E há logo um baixar de expectativas, um baixar de autoestima, de confiança. Portanto, a percepção do profissional é muito importante para perceber o tipo de pessoa que temos à frente. E essa percepção, como é que nós descobrimos isso como consultor de imagem? É quando pedimos para a pessoa nos indicar os seus gostos para definirmos qual é o seu estilo. É nesse processo que a personalidade é conhecida e depois é a partir daí que se começa a trabalhar com foco sempre no exterior, as crenças, as limitações, as inseguranças, e depois trabalhamos em fortalecer,
em atribuir a confiança, em mostrar outros caminhos, em desmistificar, em começar a construção da pessoa e da imagem da pessoa nesse caso. Sim, tens razão. O que eu não está a ir de fora do coach, querida, está enquadrado. Porque nós temos aqui 3 géneros de pessoas. Depois vamos só responder, desculpa interromper, está a Sónia, porque ela fez aqui um comentário, depois vamos só falar para ela. Sim, eu já vi, por acaso. Então, o que é que eu quero dizer? Nós temos aquelas pessoas que a autoestima é tão, e era essas pessoas que eu me estava a referir, tão baixa que qualquer coisa serve. Essas pessoas, a não ser que aconteça assim algo muito esporádico, elas dificilmente vão procurar uma consultora de imagem. Não, essas não procuram. Lá está, era esse tipo de pessoas que eu estava a referir-me, quando falámos um bocadinho a nível de contraste, foi mais nesse sentido. Depois temos outras pessoas que já sabem que aquilo pode ajudar, até vão pôr um trabalho que percebem que é importante ter esta componente e a partir daqui que haja uma necessidade, digamos assim, a pessoa procura uma consultora de imagem e ela está a fazer um trabalho exterior e interior, não há dúvida nenhuma, não é? E há muita gente que, por exemplo, aquilo que estavas a dizer, se eu tiver uma autoestima mais baixa, se eu vestir vermelho, eu já posso achar que eu vou ser julgada porque eu estou a vestir vermelho. Eu estou a falar do vermelho, como falaste há pouco, porque realmente é assim uma cor mais... Sim, porque normalmente as pessoas de baixa autoestima não escolhem cores chamantes, escolhem cores mais sóbrias. Ora, aí está. Escolhem cores sóbrias. Com aquela associação que eu falei lá atrás, eu conheço uma pessoa 5 minutos e a pessoa segue o seu caminho. Eu olho para uma pessoa e enquadro, vamos imaginar que essa pessoa é muito tímida. Ela vai ter cores mais neutras ou vai vestir mais escuro. Ela vai ter um comportamento, normalmente está mais inclinada, fala com um tom muito baixo de voz. Porquê? Porque o objetivo dela é passar despercebida. Por isso, se for uma pessoa muito confiante, não vai ter problema em falar, se calhar já vai levar uma cor mais viva ou um tecido mais que chama mais a atenção, se calhar já levam uma cunha, um salto, pronto, dependendo do que for. Mas há aqui uma componente que o nosso cérebro associa logo. A pessoa significa que é tímida sempre, se calhar foi só no primeiro impacto, depois até vamos a perceber que aquela pessoa tímida, afinal, quando está à vontade, até é uma pessoa bastante brincalhona, bastante divertida, tudo isso, não é? Mas o primeiro impacto, voltando um bocadinho lá atrás, é muito forte. Muito forte. E às vezes injusta, mas é o que temos, não há como. É verdade, é verdade. Aí não vale a pena estarmos a complicar porque é o que há. Vamos só ver o que a Sónia pretende. Queres ver, Andréia, por favor? Sim, querida. Então, a Sónia disse, em relação à situação das saias, eu identifico-me, mas por vezes sinto a necessidade de mudar. Compro uma saia e depois não me sinto bem. Sinto que não sou eu. Boa, Sónia, isto é uma boa coisa para comentares. Exatamente, exatamente, porque não conhecendo a Sónia, teríamos que estar aqui as duas lado a lado ou frente a frente, não conhecendo, mas o que a Sónia comenta aqui é logo um indício de que saias não é a praia dela, não é o campo dela. E está tudo bem, não é? Não é. Está tudo ótimo, mas, no entanto, eu teria de perceber o porquê que não é o campo dela, porque até a consultoria de imagem há ferramentas para perceber porquê que a saia não é o campo dela e se porventura poderá vir a ser o campo dela. Portanto, todo este diagnóstico no estilo é possível, porque eu teria que perceber o estilo de vida da Sónia, o trabalho, o dia-a-dia dela, como é que tudo se processa e qual foi a relação, a idade e depois qual foi a relação com a questão da saia, se essa questão é só com as saias também vai para o vestido, por aí fora. Qual é a percepção que ela tem dela olhar-se ao espelho quando veste calças? Portanto, há aqui uma série de questões que a própria teria de me responder para chegarmos a um diagnóstico para perceber, mas por aqui, à partida, ela é a mulher de calças.
Certo? E às vezes é pura e simplesmente porque se gosta de ver. Às vezes há crenças limitantes por trás. Porque lá atrás, vamos imaginar que eu tinha alguém na minha família que vestia sempre saias e era uma pessoa com a qual eu associo uma conotação negativa para mim. Certo? E posso, sempre que vestir, ter uma associação por trás inconsciente. E lá está. Aquilo que tu fazes também vai de encontro ao trabalho interior, quer queiramos, quer não. Por isso é que as duas coisas se interligam. Sim, e por isso é que eu posso, se calhar, percebendo, eu associo a saia, sei lá, eu associo vestir saias, agora estava a pensar aqui, cada vez que visto saia, eu sou olhada na rua e eu não me sinto bem com isso. Porquê? Porque toda a gente me dizia lá atrás que é melhor é passar despercebida. Por exemplo, estou a dar aqui um exemplo. Um exemplo bem válido que pode ter acontecido, pode ser assim. E se calhar não é ela não gostar de ver saias, ela tem uma associação a algo que tem a ver com a saia. E isto é muito interessante de percebermos e é por isto que as nossas áreas se ligam tão bem, Sona. Ligam e é fantástico, e é fantástico. E depois há outro ponto também que eu vou acrescentar, muito, que é a mudança da nossa performance e dos nossos gostos ao longo da vida. Nesta altura, a Sónia pode ter esta opção. Sónia, damos-te como um excelente exemplo. Obrigada pela partilha. Foi Muito ótimo. obrigada. Muito obrigada mesmo. Vou dar o exemplo da Sónia e o meu próprio exemplo. A Sónia pode ter esta questão agora com saia, calças, mas mais para a frente, ou se calhar no passado, ela já gostou mais de saias. No meu caso em concreto, toda a gente já deve ter lido nas questões de consultoria de imagem, os essenciais, os básicos. Eu tenho uma opinião muito própria sobre isso. Quando me falam disto, eu pergunto, essenciais e básicos para quem? Para a Andreia Braga, para a Sona Fati, para a Carla não sei quantas, para quem? Portanto, adaptar as coisas às pessoas é muito importante. Isso tudo para dizer o quê? Eu não gostava muito da camisa branca. Nós sabemos que a camisa branca é o ícone da moda. A camisa branca é o ícone dos essenciais a ter no armário. Se eu não gosto da camisa branca, há substitutos da camisa branca. Eu, atualmente, sou uma apaixonada por camisa branca. Vestido não era muito a minha onda, atualmente eu sou uma apaixonada por vestidos. Portanto, ao longo da nossa vida, é curioso, ao longo da nossa vida também vão acontecendo situações e mudanças de gosto, porém eu sou apaixonada por isso tudo, mas não saio do meu clássico. Eu já tinha partilhado aqui convosco, o meu estilo base é o clássico. Ao contrário de ti, que acrescentas mais aqui estilos, eu já sou um bocadinho mais assídua aqui no meu clássico de pedra e cal, raramente saio dele. Eu não. E toco, sim, tu és mais mutável. E vou adaptando aqui os gostos sem sair do meu estilo clássico, porque não é, porque também não ficamos perpétuos nos gostos. Não é porque eu gostava de uma determinada peça e a vida inteira não gosto, não quero. Não é nada assim. Os gostos podem mudar, mas é como tu dizes. Quando a imagem não tira de férias, ao fazer as compras para o momento de férias ou não, ao escolher a indumentária, a roupa para o momento de férias, temos sempre em atenção aquilo que nós somos, o nosso estilo base, e vamos sempre nesse alinhamento, nesse encontro, sempre com as múltiplas variáveis, porque a moda permite isso, porque existe no mercado e podemos fazê-lo sem problema nenhum. Não nos deixemos amarrar por crenças, por coisas, por pessoas e por sei lá mais o quê. Mas, Sona, a Sónia ainda partilhou aqui mais uma coisa, que é não associo a pessoas. Eu falei, a pessoa é um exemplo, o inconsciente muitas vezes não tem essa, não é imediato, mas ela diz que associa a posturas que acha que fica demasiado formal e desconfortável. Pois, mas isso porque a Sónia precisa de ajuda no sentido de jovializar e tornar a saia num conforto no look dela. Porque isso é possível. Exatamente. Isso é possível. Exatamente. Portanto, há vários géneros de vestidos. Exatamente, há vários géneros, há várias combinações. Aqui o trabalho da Sona. E eu tenho aqui também a Espínola Margarida, que diz que fez consultoria de imagem com a Sónia, recomenda muito, desafia as nossas escolhas. Exatamente. A Margarida é uma mulher, por exemplo, eu penso que ela não vou entrar aqui naquilo que foi
o nosso trabalho como profissional, porque a consultoria, tal como outras áreas, tem um sigilo, até porque a Margarida está a ser corajosa. Há pessoas que não admitem que procuraram um consultor de imagem. Exatamente. Há pessoas que não admitem. Ainda há este mito de que só vai ao consultor quem veste mal. Não. A Margarida, como ela partilhou, sinto-me à vontade, é uma mulher com muito bom sentido estético, muito bom gosto, com muito boa relação com o seu físico. No entanto, por necessidades profissionais, entendeu que tinha que ajustar ali alguns pontos. Comprou um pacote de 3 horas, estivemos 3 horas a trabalhar nos pontos que ela entendeu que necessitava de ajustar. E ajustamos os pontos. Pronto. Portanto, a consultoria de imagem nem sempre é ótimo. Por acaso, não. A Margarida, pronto, é uma pessoa que me está no coração, é minha cliente também, mas muito antes de ser cliente, é uma pessoa especial na minha vida. E depois tive outra cliente também, exemplos assim antagónicos, que tinha zero noção do estilo e do espaço visual dela, porém, em termos profissionais, ela precisava urgentemente encontrar o espaço visual em termos profissionais. E aí fizemos uma consultoria de imagem completa, que também foi trabalhada. Claro que focamos outros pontos que não se focou no exemplo da Margarida, e são aqui 2 exemplos de que não é tudo é trabalhado, e o mito da consultoria de imagem é só para quem não se veste bem. Não. Até porque o conceito veste bem ou veste mal, já falei nisso na primeira live. Tudo depende do contexto em que estamos. Posso estar fantástica, vou para a praia e não estou adequada. Posso estar desleixada e vou para um ambiente em que eu tenho que estar fantástica e não estou adequada. Portanto, é o ambiente que determina o bom ou o mau vestido, não propriamente o gosto pessoal. O gosto. Tudo o que vai de encontro a nós, tudo o que tu estás agora a dizer, também acontece muito em terapia, não é? Porque a pessoa tem uma grande dificuldade em assumir que necessitou de terapia, porque pode estar associado, aquela pessoa tem alguma situação que precisa de ser resolvida. Porquê? Tudo o que vai de encontro ao nosso interior, ou que nos desafia... Desculpa, a Margarida está aqui a dizer, eu até uso bonés. E usa. Muito bem, Margarida. Portanto, e é uma mulher com estilo clássico. Olha, é um exemplo de mulher com estilo clássico e que depois também viaja para o desportivo. Margarida, temos que nos encontrar. Que viaja para o desportivo, sim. Mas eu vou mais aqui... para a romântica. Exatamente. Tenho que arranjar um boneco com coração. Bem, Sónia, nós não temos muito tempo. Eu só queria mais dizer aqui uma coisa. Muitas vezes nós temos crenças associadas à nossa autoestima e muitas vezes nós temos crenças associadas à imagem. Eu queria falar destas principais, que é, se eu não mostrar uma imagem boa daquilo que eu sou, as pessoas não vão gostar de mim. E tudo o que é extremo faz-nos cair em exaustão mental, porque nós sabemos claramente que nós não temos que andar sempre, constantemente, com uma imagem boa, com roupas XPTO. O boa pode estar adequada a mim, mas isso não significa que o outro vá ou não vá gostar de mim, independentemente do que eu visto. E isto eu não queria deixar de dizer, até porque, Sónia, falta só um minuto. Sim, eu vou só acrescentar o seguinte, André, desculpem. Diz, querida. A questão é assim, a pessoa, que é onde entra a tua parte, precisa ter consciência de si, porque tendo consciência de nós, Andréia, nós não olhamos ao julgamento, nem ligamos, nem equacionamos sequer o julgamento alheio. É o julgamento alheio que nos faz andar aqui nesta deambulação. Ao ter consciência de nós, porque ao ter consciência, nós acertamos sempre nos contextos. Porém, quando não acertamos nos contextos, o desconforto começa. E é o desconforto em termos visuais que desplota tudo isto que nós estamos a falar. A baixa autoestima, o aumentar as crenças ou não, a falta de confiança e por aí fora. Eu acho que isso é uma boa deixo para ti anunciares outro tema que tinhas sugerido, que eu acho muito importante. Diz. Sónia, vamos trabalhar no tema que eu acho que vai muito de encontro àquilo que se fala muito, é o estigma da mulher perfeita, não é? A mulher tem que andar sempre sexy para o homem, a mulher tem que ser uma boa mãe, vestir-se adequadamente, tem que não vamos desmistificar tudo, vamos só deixar o tema no ar, se calhar, não é? Isto é só o estigma da mulher perfeita.
Ok. A A Margarida o próximo tema. Sim. A Margarida está aqui a dizer, eu não consigo ver bem. Faltam 28. Está a dizer que a consultoria de imagem ajuda muito a poupar dinheiro. Sim, bastante, bastante. Faltam 20 Temos segundos. que ir. Eu agradeço a todos. Quem não viu, quem quiser que alguém veja, partilhe. Nós vamos deixar aqui no Instagram e ainda no YouTube. E nós vamos pensar em criar um workshop em conjunto para ajudar. Vamos ver como é que. Vamos falar sobre o assunto. Queridas, mas penso que é importante depois vermos isso. Beijinhos, beijinhos. Temos que ir mesmo. É importante depois vermos isso. Beijinhos, beijinhos. Temos que ir mesmo.